Prezados senhores, meu nome é Breno, essa é a revista Ciclo Sul. Nós tivemos nessa semana uma notícia incrível para o Brasil, que foi a conquista de mais um campeonato mundial de maratona. Esse foi na categoria Master, que é disputado em um campeonato à parte. Ele aconteceu lá na Austrália e o Hugo Prado Neto foi quem trouxe essa camisa de campeão mundial para gente. Para quem não sabe, Hugo Prado é o principal treinador da OCE Powerhouse, fundador da marca. Ele foi o meu treinador pessoal durante 10 anos ou mais. Então, tudo que eu aprendi de longa distância foi com esse cara. Então, a gente está vibrando muito com ele. Ele é atleta Specialized, atleta IQ. E a gente, obviamente, está vibrando demais com esse título. E o que eu fiz aqui esses dias foi mandar uma mensagem para o Hugo para pedir um reporte. E os áudios que o Hugo mandou para mim simplesmente foram incríveis e já formam um podcast por si só. É um race report incrível. Então, quando eu perguntei para ele sobre a altimetria da prova, é o primeiro áudio aí que vocês vão escutar, perguntei sobre fuso horário, frio, calor, estratégia de prova, foi algo incrível. Então, eu simplesmente vou deixar os áudios do Hugo aqui falando sobre algumas dessas perguntas que eu fiz para ele. Aproveitem. Então, as características da prova eram 2.200 metros de subida acumulada em 99 quilômetros. Tinha muito single track, é uma região que tem mais de 1.000 trilhas feitas. Então, tinham por volta de 70 quilômetros de single track, mais ou menos. A predominância desses estradões com subidas curtas, íngremes e duros e dual tracks. Era no começo, até mesmo para espaçar o pessoal. Então, era uma corrida bem dura, um terreno bem similar com o nosso Morro de Chapéu, com o minério de ferro, lá uma área de mineração, só que escorrega muito mais, é uma britinha mais uniforme, digamos assim, e tem uma castanha, um coquinho que cai das árvores, que ela é redondinha, então se você rola nelas, é muito fácil você perder a frente ali, né? E eu tinha estudado todo o percurso antes, olhado foto, olhado vídeo de GoPro de atleta amador que fez a prova. Então eu preparei o meu setup, inclusive um dos motivos que eu escolhi a Epic WC foi por conta desse mundial, que era a prova mais importante do ano. E coincidentemente a minha troca de bike na Specialized esse ano foi perto dessa prova. Então eu escolhi porque era uma prova não rápida de tempo, né? Porque demorou 4 horas e 25 minutos para eu completar, mas uma prova ligeira, assim, sabe? Que exigia uma bike ágil, rápida, de pura performance, assim. Não tinha nada grotescamente técnica, mas no sentido de pilotagem era bem técnico. Você tinha que encontrar um flow muito certo, você tinha que encontrar a velocidade muito certa, a velocidade forte, mas que você não podia passar meio quilômetro por hora a mais, senão você tinha que frenar muito forte, gastar muita potência de freio e retomar com marcha errada, provavelmente, porque eram trilhas bem flow, assim, bem switchback toda hora. Então, eu já fui com a minha mente do Brasil preparado para isso. E eu fiquei uma semana lá reconhecendo o percurso. Então, isso foi chave. Eu reconheci cada buraco do percurso. Eu acho que teve atletas aí de ponta da massa que não conseguiram fazer o reconhecimento tão refinado, tão detalhado igual eu fiz. Então, esse foi o percurso da prova. E eu comecei a bolar algumas estratégias baseado no desenho do percurso, né? Como a maioria das subidas subia 1.200 metros nos primeiros 50 quilômetros, e o resto eu tinha feito também, como eu tinha reconhecido, eu vi que não tinha tanta subida para definir. Então, uma das minhas ideias era realmente apertar bem forte nessas power climbs, porque principalmente meu adversário principal, que é o Platz, o Carl Platz,
Ele é um cara muito forte, consistente, ele nunca desliga, mas ele, entre aspas, vai numa marcha só. Então eu queria dar uma alterada, como eu estava com uma preparação boa, fiz muito cross-country também, faço cross-country também, fiz muito treino anaeróbico de 1 minuto, trabalho de torque, essas subidas de 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos acima do FTP que tinha lá na prova, eu tinha que levar vantagem nelas. E eu vi desde o começo que ele não estava bem, porque ele tem uma característica que ele nunca fica de roda, ele está sempre puxando ali na frente. E eu comecei a ver que ele não estava indo para frente, então que ele estava com alguma dificuldade. Na primeira power climb, na primeira subida, que não era uma power climb, era uma subida suave, no quilômetro 5, ele estava colocando ele puxando na frente, eu em segundo, no pelotão inteiro dos Master. Aí a gente estava por volta de 340, 330, 350, 330 watts. E era uma potência que eu já pensei comigo, pô, se ele for pôr isso aqui, tá bom, porque pra mim isso aqui hoje eu fico o dia inteiro assim. E aí já fui criando essa confiança de quando chegar nas subidas mais íngremes apertar. E essa era na subida no quilômetro 5, né? No quilômetro 10 era uma subida muito íngreme, curta, mas íngreme, tipo o início do Laíra ali. E a gente encostou no pessoal da Elite, né? Que tem aquele Daniel McConnell, que é o ex-marido da Rebecca McConnell, que já correu, já ganhou o WC. Eles estavam disputando o Intercontinental lá também. Eles largaram 2 minutos na nossa frente. Aí, cara, no pé da subida, esses caras estavam lá embolando, eu já pedindo licença pros caras, porque era um momento ali que eu já queria apertar. Não necessariamente abrir, né? Porque a gente estava no quilômetro 10 de 99. Mas eu já queria entender qual seria a reação dele já nessa power climb. E eu já vi que ele deu uma engasgada boa. Ele reconectou, mas já vi que ele começou a ficar de roda. E aí foi seguindo. Aí no quilômetro 17, 18, 19, mais ou menos, entrava no parque de single track lá. Tipo um Alphaville da vida, assim, só que mega violento e abrangendo muito mais trilha, assim, de quilometragem, sabe? De single track mesmo, com escora, com aquelas descidas zigue-zague, aquelas subidas fazendo 180, sabe? Pulos no meio, árvore para desviar, switchback. E eu entrei na frente de todo mundo ali. Eu literalmente puxei o pelotão. Falei, cara, esse negócio aqui tô sentindo bem, eu vou continuar apertando aqui. E outra coisa, eu queria, um dos motivos que eu entrei na frente foi para bloquear ele de abrir nas descidas, porque lá era muito escorregadio, né? De Serap eu fui de Renegade na frente e atrás, porque são pneus super rápidos, e então eu não queria arriscar nas descidas no começo para eu poder, se ele fosse na frente, ele não ia sumir de mim, mas eu ia ter que fazer umas forças extras quando saísse do single tracks, que tinha alguns trechos de tipo 50, 100, 200 metros, que era para conectar uma trilha com a outra. Então, enfim, eu tomei posse da corrida, eu tomei controle da corrida, do meu destino, cara, literalmente foi isso, né? Aí foram 20 quilômetros de single track, assim, velho, alucinante, com nome, cada trilha com nome, eu já tinha reconhecido tudo, então eu já sabia. E quando saiu eu falei, opa, tá legal. Eu comecei a acessar, tava com o espanhol da categoria A2, que é a categoria Master mais nova, né? Ele tava com a camisa de campeão europeu, já vi que ele era forte, e uns 6, 7 da Elite, enfim, foi começando a funilar. E aí eu fui de roda desse espanhol, com o Calplat também comigo ali de roda, só que eu já sabia da rampa que estava chegando, que era a subida mais
mais sinistra ali da primeira parte. Cara, eu já entrei na subida, já pô no 500, 450, 400 watts. E eu só escutei no meu ouvido assim, o espanhol falou, Platts ficou. Falei, cara, se ele já ficou aqui, agora eu vou apertar muito mesmo, sabe? Então, aqui, here, o fuso horário é uma questão muito séria, porque são 11 horas e eu cheguei no sábado à noite antes da prova. Aí eu tive 7 noites para aclimatar, mas foi punk. Teve uma noite que eu dormi 7 da noite e acordei meia-noite e fiquei ligado o dia inteiro. A noite inteira, né? No escuro. Cidade super pequena, de interior, assim, turística, de turismo outdoor, sem ninguém. E foi mega punk essa parte, mas aos poucos eu fui me adaptando. Mas no dia da corrida, por exemplo, eu tentava ao máximo não dormir durante o dia, que me dava muito sono, para dormir no horário de lá. Então, isso doía. E aí, pô, essa mulher não para de falar, velho. E aí, eu tentava dormir o mais tarde possível, né? Tipo, 7 horas, 7 e meia, já me dava um sono fodido. Eu tentava pelo menos dormir às 8. Aí no dia da prova eu acordei às 3h20. Só que eu dormi às 8, então eu consegui 7 horas e meia de sono. Então eu já tava tranquilo. E aí eu já tava numa pegada, cara, parece que eu já tava pressentindo que tudo ia dar certo. Tava mega tranquilo, assim, sabe? Em relação a tudo, tá meio que focado no processo. A minha maior preocupação não era perder ou ganhar, a minha maior preocupação foi mudar o meu mindset, o meu perfil de estratégia de prova, no sentido de ser agressivo, de ir para cima do alemão, de pegar ele no contrapé, e se eu tivesse mais forte eu ia ganhar dele, e se eu não tivesse ele ia ganhar. Então não tinha muito mais do que eu exigir de mim, que eu tinha feito tudo muito certo, estava me sentindo muito bem todos os treinos das últimas 3 semanas que precediram a corrida. Então durante a semana fui tendo uns embates mentais comigo. Às vezes vinha um pensamento negativo, né? Que eu fui pra lá sozinho. Inclusive em Belo Horizonte, uma mulher da TAM me barrou, que eu achei que eu não ia embarcar, porque eu tinha esquecido meu cartão de vacinação de febre amarela. Aí na confusão toda, fiz neguinho arrombar o CE pra pegar o meu cartão lá, pra vir correndo, pra ver se dava tempo, pra trocar avião, pra ver quanto que eu ia pagar de diferença pra ir no dia seguinte. Velho, um samba do crioulo doido. No finalzinho que eu tava olhando com o cara pra já mudar a ida do avião de São Paulo pra dar tempo do cara trazer meu cartão, um anjo lá, uma outra mulher falou, não, pode embarcar, você tá indo pra Austrália? Não tem mais isso não, eu já perguntei e tal. Aí vim na viagem cagando de medo, né, velho? Dando Google, fazendo pesquisa, se estavam pedindo ou não febre amarela na Austrália. Escutei que talvez ficasse de quarentena. Aí vim nessa tensão toda, mas no final deu certo. E aí, cara, de lá, né, do início da viagem até o dia da prova, eu fui diluindo esses pensamentos todos negativos, transformando em positivo, e principalmente na minha forma de conduzir a minha prova ali. Então eu queria fazer a minha prova, tipo, dar a minha cartada. Para mim o importante era isso. Para mim a derrota seria eu ter ficado com medo. O negócio era ter ficado. Para mim a derrota era ter tido medo na hora H, no dia da prova, de não ser agressivo, de não ir para cima para ele nas subidas que eu queria ir, e de não forçar e manter a intensidade alta desde o começo. Então eu fiz isso e eu abri dele já no quilômetro 35 da prova, e depois ele nunca mais me viu.
né? Eu cheguei, liderei a prova, no apoio no quilômetro 60, eu encostei de novo. Obrigadão. Obrigado. 5 quilômetros 60, que era logo depois do apoio, 55. Eu encostei nos 5 atletas da elite lá na frente. Então da Master ficou só eu, o campeão europeu espanhol da A2 e um cara lá que era ex-pro da 40-44 e o resto tudo profissional. E aí já tava aparecendo, aí eu encostei neles, já passei varado, porque eu encostei neles faltando 500 metros para entrar nos últimos 45, 50 quilômetros de prova, que eram 96% single track. Com algumas transições de 100, 200, 300 metros, mas, cara, basicamente isso. E aí fui indo, cara, esse grupo foi afunilando e acabou que eu fiz quarto geral, eu acho, incluindo o pessoal da elite, né? Eu fui o terceiro master de todos os masters, por isso que você viu o terceiro lá. Mas, na verdade, o segundo é o espanhol, que eu deixei ele na frente, porque senão a foto da chegada ia ficar eu e ele na foto, entendeu? Eu falei, velho, deixa esse cara ir na frente aí, já sou campeão mundial. Então, foi sinistro. Eu executei, entendeu? Então, pra mim, o mais legal é isso, eu executei. E ter a camisa era um objetivo, porque eu acho que a vida às vezes não faz sentido, né? Mas eu acho que faz total sentido eu, pelo menos uma vez, ter essa camisa, né? Que uma vez é pra sempre, né? Então, nunca falei que eu ia parar, que esse era o fim, né? Meio que às vezes a gente pensa que é o fim da linha, né? Que eu vou ser campeão do que agora? Né? Campeão mundial. Agora é o que? Então eu ainda tenho o cross country, que é bem difícil, na Master. E eu tenho o Cape Epic. Eu tenho um projeto aí de Badamanga, que eu não posso falar ainda. Posso falar, mas é um objetivo que é correr o Cape Epic. Então, ganhar o Cape Epic, né? Correr, eu já corri 4 vezes, 3, sei lá. Então, acho que vai ser esses 2 objetivos. E eu já estou encerrando a minha temporada agora. Vou fazer 2 provas de road, mas eu estou encerrando pelo motivo de me conservar para esses grandes objetivos, já pensando no próximo ano. Então, eu acho que durante toda a minha carreira, eu acho que eu fui muito inteligente, também com o apoio de sempre tive ao meu redor profissionais extremamente renomados, né? Nunca me treinei. Então, eu tenho esses objetivos aí e eu já vou descansar meu corpo, fazer uma preparação de fortalecimento maior e também ficar mais com a minha família e ter uma atuação ainda maior fora das pistas, né? Na OCE, com projetos diversos aí, esses camps e passar pro pessoal, né? Porque o legal de ter chegado lá em cima é que, por exemplo, alguém que quiser ir para um Mundial Master e tal, eu já sei todos os caminhos das pedras, né? Já fui na América do Norte, correr Mundial lá, já fui na Austrália, na Oceania, já fui na Europa, já fiz vários Pan-Americanos no Brasil, então eu já sei as peculiaridades de todos esses lugares, o que a gente tem que olhar, o clima, etc. Tem bastante número interessante. Quando eu fiz, né, a parte mental, foi o conjunto de estar em pico de performance, uma das melhores formas da minha vida, e distribuir, usar, gerenciar essa energia que eu tinha nesse dia de forma muito precisa, nos momentos certeiros durante a prova. A prova ela é desenhada de vários momentos, de um conjunto de situações e de um conjunto de decisões
de estratégias e táticas, né, dentro dessas 4 horas e 25, né? Como ele é um atleta, um ícone da maratona mountain bike mundial, eu nunca pensei já tá ganho. Eu sempre comecei a me convencer de que ele estava perto, principalmente nos últimos 10, 15 quilômetros, que ele estava perto, que eu tinha que manter o pé no gás. Então esses números eu posso te mostrar, a ilustração. Eu fiz, quando você transfere arquivo, né, dados, às vezes perde um pouco o número, mas deu, agora está mostrando 293 ou 294 watts de normalized power por 4 horas e 25. Foi mais ou menos o que eu tive que fazer para pegar pódio na etapa longa do Brasil Ride na Elite, com o campeão mundial de maratona lá, com o Henrique Avancini. Aliás, eu cheguei a 1 minuto e pouco dele e do Manuel Fumic em terceiro. Eles chegaram em segundo, e isso foi em 2015 ou 2016, ou seja, eu agora com 45 anos, né, 44, eu vou fazer 45 em outubro, nós estamos em setembro, nós estamos no meio de setembro, então tem 44 anos e 11 meses, eu repliquei uma performance de pelo menos, né, fazendo as contas aqui, 7 anos atrás. Então eu acho que são números e principalmente é uma consistência que acho que ninguém no mundo consegue manter, né? Qualquer esporte de bike, bem difícil de achar alguém nesse mesmo padrão, no ciclismo ou no mountain bike. Então realmente não foi uma performance de que eu fui para a Austrália, tinha pouco adversário e eu ganhei fácil, não. Realmente tem vários, né, tem várias coisas aí que coroam, legitimam esse título aí de melhor do mundo, ou dos melhores do mundo, ou o que for que seja. Então foi top. Ô Breno, e eu não sei se você tá sabendo, velho, olha a viagem. Eu arrumei um patrocínio para um projeto gigante, velho, de escrever uma biografia, um livro de 300 páginas. Eu tô no meio desse processo. E o final do livro, desse primeiro livro, né, ele era o mundial agora. O final dele, independente de ter ganhado, perdido, caído. Então, velho, imagina só, velho, tá pra sair em novembro. Daqui a pouco a gente anuncia aí, vamos fazer um AUE legal.